Olá, eu sou o Dr. Marcelo Lourenço, médico psiquiatra da Unimed São Roque. Estamos falando sobre isolamento social, tá? E como vamos abordar as populações de extremas faixas etárias, os mais idosos de um lado e os mais jovens de outro, numa situação em que há uma exigência de um contato social diminuído, tá? Como é que podemos explicar aos jovens que têm uma interação social com escola, grupos de amigos, que eles têm que ficar em casa? Para esses é mais fácil, eles têm internet, eles estão mais acostumados com diversas plataformas de mídia. Mas e os idosos? Idosos gostam de sair para caminhar, gostam de sair para fazer suas atividades pequenas ainda, que seja um mercado aqui, uma comprinha ali, ou ir numa comunidade religiosa de sua preferência. Como é que você vai explicar para eles que não pode? Isso aumenta a ansiedade, isso aumenta a tensão, isso aumenta insônia, tá? Isso modifica padrões alimentares, isso aumenta a irritabilidade. Tudo isso é um fator de estresse emocional muito grande. Nesses grupos a gente vê situações que são muito diferentes, né? Adolescentes e jovens, eles têm uma incorporação da tecnologia no dia a dia deles muito maior do que a população idosa. Então, para o adolescente, é relativamente fácil ele ficar em casa desde que ele tenha internet. Se ele tiver internet, ele está feliz. Ele vai estar jogando com os amigos, ele vai estar lendo os livros que ele tem que ler pela internet, ele vai ouvir músicas pela internet, ele vai assistir filmes pela internet. A incorporação da vida tecnológica para essa faixa etária é muito maior que a nossa, né? E é infinitamente maior que a população idosa. Essas pessoas têm maior dificuldade de lidar com a tecnologia, eles precisam de uma interação social mais olho no olho, mais proximidade, de mais toque. Então, explicar para essa população que ele não pode ir no supermercado 2 ou 3 vezes por semana, ele não pode fazer outras compras também 2 ou 3 vezes por semana, que ele não pode sair para caminhar com o grupo da vizinhança, o grupo da igreja, etc. Isso é extremamente complicado para eles. Eles vão sofrer, eles vão ficar irritados, eles vão dizer que eles já sabem mais da vida do que você também, tá? Essa é uma fala que a gente acaba escutando muito aqui no consultório, tá? Eu já enfrentei outras pandemias, por que eu não vou enfrentar essa? Claro, né? Todos nós pretendemos enfrentá-la e enfrentar bem, é por isso que o recado tem que ser esse: toma cuidado, não precisa sair para fazer compras todo dia, né? Tome cuidado quando for sair, tá? Aproveita, use as plataformas de tecnologia, de mídia social, etc., que os jovens estão usando. Aprenda, né? Isso vai exercitar o seu cérebro, com certeza. Isso vai causar uma ansiedade boa, a ansiedade do aprendizado, do enfrentamento do novo, de quebra de padrões e paradigmas. Uma das coisas interessantes também que a gente deve lembrar para a população mais idosa, que não estava habituada desde jovem com a presença da internet em casa, com a internet no celular, em todos os espaços praticamente, é de que ela não perdeu o que está no passado, né? Praticamente tudo hoje você acha em termos de filmes, em termos de música, em termos de documentários, tá? Então, aquela série de faroeste antiga, Chaparral, James West, que o meu sogro adora ver, por exemplo, ela existe. Está na internet gratuitamente. Músicas antigas, você acha, tá? Programas de reportagem antigos, você acha. Você é capaz de achar na internet hoje até coisas anteriores ao surgimento da televisão. Tudo isso favorece, tá, ao seu desenvolvimento, isso favorece ao aprendizado, são atividades criativas que promovem diminuição da ansiedade, promovem mudança de hábitos positivos, tá? Isso vai realmente estar promovendo a sua saúde mental no enfrentamento de situações de crise como a que nós estamos vivendo, não é? É uma crise que poucas gerações viveram. Então, em relação ao jovem, também nós temos uma coisa curiosa, né? A população jovem de hoje, ela já nasceu com a internet. A internet é parte da rotina, do dia a dia, da presença diária em tudo que ela faz, né? Inclusive, né, as coisas necessárias para as atividades acadêmicas, né? A dificuldade daí surge
em como fazer com que o adolescente, o adulto jovem, uma criança saia da internet e possa conviver mais com quem está próximo, com a família. Que esse momento de isolamento maior entre as pessoas, que ele possa promover um maior contato pessoal, mais afetivo, né? Incentive um jovem que venha a tocar um violão, né? Se ele não gosta de violão, mais fácil ainda, ele pode tocar um pandeiro. O pandeiro ele pode carregar para tudo quanto é lugar, né? Se ele é um jovem mais ansioso, ele pode aprender a tocar bateria ou guitarra, né? Não precisa ser necessariamente também um instrumento musical, ele pode ser uma arte manual, um artesanato, pode ser um jogo, baralho. Baralho é uma coisa que, apesar de ter quase saído de moda ou caído no esquecimento, toda padaria vende baralho, viu? Então, e buraco é um jogo fácil. Buraco, trinca, cacheta e por aí vai outros jogos. Jovens, voltem a fazer isso. Conversem, fiquem juntos, cara a cara, não vídeo a vídeo. Então, como é que a gente pode detectar a ansiedade no jovem, né, no adolescente, na criança, inclusive, né? Pela mudança da forma dele se comportar, tá? Então, o adolescente, se ele é uma pessoa que tem uma característica de personalidade de ser mais introvertido, ele pode aumentar essa introversão dele. Ele pode começar a expressar mudanças de hábitos alimentares, ou de comer muito, ou de não comer absolutamente nada. Ele pode mudar os ritmos de sono e de vigília, né? Isso é importante de observar, né? A criança também, muitas vezes quando ela está ansiosa, ela não vai dizer para o pai ou para a mãe, olha, eu estou ansioso, o que eu faço? Não, ela fica agitada, ela fica agressiva, ela fica birrenta. Então, esses são pequenos sinais, subjetivos até, mas que eles podem ser interpretados dentro de uma constância, porque essa população mais jovem, eles vão mudar a constante de modo de como ela se expressa no cotidiano, no dia a dia, com quem está mais próximo. Então, para o pai e para a mãe, pode ser mais fácil perceber através disso. Olha, você está diferente, o que está acontecendo? Fala isso, pergunta para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto. É importante estar ouvindo isso daí. Como é que a gente pode daí identificar o idoso que também está passando por essa situação de ansiedade, de temor, de risco de mudanças, né? E o que pode estar fazendo com que seja perceptível para que ele procure ajuda, para que ele se sinta acolhido por alguém próximo, né? Uma das coisas importantes para lembrar é que o idoso é uma pessoa que geralmente ele se pauta por manter alguns hábitos bastante rotineiros, estabelecidos e quase, né? Quase que de uma maneira religiosa, entre aspas, né? Ele gosta de fazer as mesmas coisas nos mesmos horários, ele gosta de comer mais ou menos o mesmo cardápio nos mesmos dias, né? Dificilmente o idoso está muito predisposto à mudança de rotinas, porque essas rotinas podem deixá-lo inseguro, tá? Seja por dificuldades de locomoção física, seja por dificuldades com doenças comuns, crônicas das pessoas idosas, né? Ou seja até por desconhecimento e medo, né? Medo de situações novas. Então, o acolhimento ao idoso deve ser por estimular que ele possa se sentir seguro dentro de uma situação nova, né? Sempre é tempo de aprendizado, sempre é tempo de mudanças de rotina. Não é porque sempre ele senta do lado esquerdo da mesa que ele precisa fazer isso o resto da vida. Mas uma das coisas importantes é que a mudança de rotina para o idoso, ela estimula a juventude do cérebro, tá? Porque isso é um desafio, né? Cada vez que nós nos habituamos a rotinas que se repetem, né, o cérebro não aprende. Na medida que ele não aprende, ele pode se atrofiar, inclusive, tá? Então, o aprendizado é bem-vindo em qualquer época, tá? Para aquele idoso que está em casa, que não pode sair, poxa, existe até ensino à distância. Isso é uma plataforma nova, uma coisa nova e que está aí para todos.